Bom dia, meus amores. Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje vai ser sobre texto argumentativo. Nós já estamos falando sobre esse texto há algum tempo, vocês já sabem como funciona, mas eu preparei alguns slides para que isso fique mais claro para vocês, ok? O texto argumentativo é uma produção em que o autor, o escritor, tem um tema, escolhe um tema e desenvolve a sua opinião, o seu ponto de vista sobre esse tema, utilizando argumentos. O Enem utiliza na sua redação o texto argumentativo. Então, nesse caso específico, o Enem exige, além de todos os critérios que nós já conhecemos, ele exige também uma proposta de solução para os problemas que são levantados na argumentação do texto. O texto argumentativo, também conhecido como dissertativo, ele é um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes. Então, normalmente são temas polêmicos, temas sociais polêmicos que muitas vezes dividem opiniões. Ele é reconhecido, além disso, por ter uma estrutura bem rígida, que é dividido em 3 partes fundamentais: a introdução, o desenvolvimento, que é a parte da argumentação, e a conclusão. No início, a introdução é o início da dissertação, é o início da argumentação. Então, nessa parte, o autor tem que deixar claro qual é o assunto abordado e qual vai ser a sua tese, ou seja, qual vai ser o seu ponto de vista que ele vai defender no decorrer do texto. Como é a argumentação? Os parágrafos intermediários de um texto argumentativo, eles devem ser destinados à defesa de todo o tema que foi escolhido, a defesa desse tema diante dos argumentos. Então, é importante lembrar que um argumento é a estrutura textual que, por meio de provas, confirmam o ponto de vista do autor, ou seja, o argumento é a ideia que o escritor vai desenvolver sobre o assunto que ele escolheu. A terceira parte da estrutura do texto argumentativo é a conclusão, é o final, que ele pode ser produzido de 2 formas. Pode ser feito em forma de síntese ou com uma proposta de solução. No caso da síntese, o autor vai repetir os argumentos que ele já desenvolveu e concluir o texto afirmando o que ele disse anteriormente de forma coerente. No caso da conclusão com proposta de solução, é necessário retomar o problema discutido e propor intervenções que sejam viáveis e possíveis para diminuir a questão problemática. Ou seja, são soluções viáveis e possíveis, não que possam auxiliar a solucionar o problema levantado no texto. Para produzir um bom texto argumentativo, além de estar atento para essas exigências que são parte do texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, é necessário também que o escritor tenha conhecimento sobre o assunto que vai escrever, seja esse conhecimento adquirido por meio de leituras, por meio de internet, por meio de vídeos, ele precisa estar atento ao que ele vai escrever e escrever isso de forma clara, coerente. Além disso tudo, é importante lembrar que a língua portuguesa padrão deve ser rigorosamente obedecida. Além disso, os argumentos devem estar fundamentados a partir dos conhecimentos, a partir das informações. É necessário que haja coesão e coerência dentro do texto, e essa coesão e coerência são garantidos pelo domínio dos elementos, seja a pontuação, seja o uso dos pronomes relativos, ou o uso dos pronomes possessivos, evitar a repetição de palavras. Tudo isso faz parte da coesão e da coerência.
O vídeo a seguir vai falar um pouquinho do texto dissertativo argumentativo. E aí, pessoa, beleza? Professor Guga Valente aqui com você mais uma vez para uma aula de redação. Gostaria de começar essa aula já te convidar para se inscrever no nosso canal e não deixar de aproveitar as novidades que a gente está sempre postando aqui. Beleza? Não deixe de deixar seu joinha caso você curta a nossa aula e também de deixar os seus comentários e as suas perguntas. Hoje a gente vai ter uma aula muito diferente das outras, porque hoje eu vou fazer um passo a passo com vocês. São os 10 passos de como fazer um bom texto dissertativo argumentativo. Muito bem, para a gente começar, vamos pensar no seguinte. Não existe uma história de você simplesmente seguir esses passos e no final dar certo. Isso não é uma receita de bolo, tudo bem? Na verdade, essas dicas de hoje são para te orientar a como você deve proceder toda vez que você faz um texto dissertativo. Então, quanto mais você estiver habituado a seguir esses passos, mais naturalmente o seu texto vai sair e, obviamente, melhor ele será no futuro, tá? Então, não é uma receita, mas são passos importantes que podem ajudar você a dar grandes passos para chegar a esse bom texto dissertativo argumentativo. Primeira coisa que nos interessa em relação ao texto dissertativo argumentativo. O primeiro passo é, na verdade, a leitura atenta do tema. Então, antes de qualquer coisa, leia atentamente o tema, porque você precisa destacar duas coisas dele. Primeiro, o foco. Tá? Normalmente a frase temática é maior do que o foco. O tema da redação nunca é só o foco. Sempre a gente tem mais coisas, tem mais palavras ali naquela frase. Então eu vou identificar a parte que é mais importante, a parte central. A ela a gente dá o nome de foco. E também vamos identificar qual é a palavra que modaliza esse foco. Qual é a palavra que problematiza esse foco. Beleza? Nós vamos ver na maior parte dos vestibulares do Brasil, nas redações que são passadas na escola e mesmo no Enem, o tema é sempre formado por um foco e por uma palavrinha que ajuda nessa problematização. Então, identifique o foco e identifique a problematização. Saiba de cara, isso não pode faltar no seu texto desde a introdução, tá? Então, desde o começo do texto, o leitor já tem que estar informado sobre isso, beleza? Segundo passo, informe-se sobre o tema. Então, fora da situação de vestibular, que é uma situação que você não pode fazer consulta nenhuma, tá? Numa situação de fazer uma redação em casa, ou mesmo se a sua escola, o professor permitir que você faça consultas em sala, tá? No seu celular, ou no computador, ou mesmo nos livros didáticos, o interessante é que você faça essa consulta para buscar o máximo de áreas variadas, tá? Existe um negócio aí de, a gente tem que citar filosofia, tem que citar sociologia na redação. Sim, isso é bom, é ótimo. Mas não se limite a isso, tá? Nós temos aspectos da ciência, da biologia, nós temos aspectos da cultura, do cinema, da música, das artes plásticas, tá? Nós temos o jornalismo, nós temos a publicidade, enfim, tudo o que serve para a gente citar dentro do texto, a gente pode utilizar, desde que isso naturalmente contribua com a defesa do nosso ponto de vista, beleza? Terceiro passo, defina seu ponto de vista antes de começar a escrever. A dissertação argumentativa não é um texto só de a gente apresentar os fatos para o leitor. É um texto em que a gente se posiciona a respeito do tema, tá? Então, antes de começar a escrever, saiba qual é seu ponto de vista. Se você não sabe, você precisa defini-lo antes de começar a escrever. Caso contrário, o seu texto vai ficar patinando de um lado para outro. Eu penso sim, mas eu sou contra, porém é a favor. Então, para não ficar confuso, já no começo do texto, saiba aonde você quer chegar. Saiba qual é o seu ponto de vista, porque isso vai te ajudar a chegar à conclusão. Quarto passo, crie uma tese que você possa defender. Não adianta fazer uma tese incrível, uma frase de efeito com um posicionamento super diferentão, se você não vai conseguir defendê-lo depois, tá? Então, crie uma tese que você consiga defender, tá? Angarie aqueles argumentos ali para você poder defender essa tese, tudo bem? Esse, inclusive, é o quinto passo. Qual que é o quinto passo? Fazer a seleção dos argumentos. Então, argumentos são justificativas que você vai utilizar para defender aquele ponto de vista, aquela tese,
tá? Então aí é a hora que vai entrar aquelas consultas, aquele conhecimento que você fez. Então vai entrar a citação da autoridade, vai entrar o fato histórico, vai entrar o fato jornalístico, vai entrar aquela comparação com uma realidade de um outro país, beleza? Então os tipos de argumento vão aparecer à medida que você fizer essa seleção. Vai dar para você usar todos os argumentos possíveis? Não, você vai ter que selecionar aqueles que você considera mais convincentes para o seu leitor. Agora a gente vem para o sexto passo. O sexto passo é visualize aonde você quer chegar, tá bom? Faz de conta que você está fazendo uma viagem de carro muito demorada e você quer visualizar aquele destino final, porque é para lá que você vai. A mesma coisa acontece quando a gente faz uma dissertação. Nós temos que saber aonde nós vamos chegar. Isso tem que ficar claro para nós. Isso, inclusive, vai ajudar a gente a definir que argumentos eu vou utilizar. Se eu já sei qual é a conclusão a qual eu vou chegar lá na frente, se eu sei que aquele ponto de vista meu chega àquela conclusão, então eu preciso pensar nos argumentos que eu vou colocar dentro do meu texto para poder chegar até lá, beleza? Então, lembre-se sempre, a conclusão é o seu destino final. Até chegar lá, você precisa fazer as paradas necessárias com os argumentos que cumprirão esse papel de defender o seu ponto de vista. Sétimo passo, quem dera a vida tivesse rascunho. Quem dera a gente pudesse pensar assim, olha, eu vou tentar essa coisa aqui, que se não der certo, aí eu tento de novo. Infelizmente, na vida não tem rascunho, amigo. A gente vai vivendo e por mais que a gente se prepare, a gente não sabe o que nos aguarda, a gente não sabe o imprevisto, a gente não sabe de nada. Então, felizmente, na redação a gente tem essa possibilidade. Então, não deixe de fazer rascunho, tá? O rascunho é a possibilidade de você testar se aquele texto vai dar certo. Depois de terminar o rascunho, você lê o seu texto ali e verifica se é isso mesmo, né? Se você de fato se enxerga naquele texto, se aquilo é de fato seu ponto de vista. Ah, essa palavra que foi escrita ali sem pensar muito está escrita errado, vou escrever certinho aquela palavra. Nossa, estou repetindo demais esse termo, então eu vou, né, fazer essa correção. Então, rascunho é fundamental, a gente não pode deixar de fazer rascunho de modo algum. Depois que você tiver terminado esse rascunho, então você vai fazer uma releitura atenta de cada parágrafo, para você perceber se eles de fato estão conectados, se ao terminar um parágrafo e iniciar outro, você de fato está fazendo isso de modo fluido. Muitas vezes, ao pensar cada parágrafo, ocorre de a gente não pensar na conexão que tem que haver entre eles. Ora, se os parágrafos não estabelecem coesão entre si, se eles não dialogam um com o outro, a gente não forma a unidade textual. E se a gente não forma a unidade textual, a gente não tem texto. Não importa quão bons sejam os nossos argumentos, não importa quão boa seja a nossa tese, não importa quão interessante e eficiente seja a conclusão. Se os parágrafos não estiverem conectados, se não houver uma linha que perpassa todos esses parágrafos, isso vai estar errado. Então o rascunho te ajuda nisso, porque você tem condição de, nossa, esse argumento aqui não está bom nesse parágrafo, vou apagar e vou escrever de novo. Porque aí, percebendo a relação que existe entre eles, você traça esse fio e o seu texto fica coerente. Com o tempo, vai ser muito natural você empregar a linguagem adequada do texto dissertativo. Mas o nosso nono passo aqui chama atenção para o fato de que, ao escrever, nem sempre a gente está se lembrando de que estamos escrevendo um texto dissertativo. Então, atente-se à linguagem. Preste atenção, aquela linguagem é adequada? Não se esqueça, o texto dissertativo é um texto impessoal. Então eu não vou marcar a primeira pessoa ali, tá certo? O texto dissertativo é um texto objetivo. Ele não conversa com ninguém, não é como uma carta, por exemplo, que a gente direciona, tá certo? O texto. Então, nesse caso, a gente tem um interlocutor universal, ok? Alguém com quem a gente conversa, mas que não conversa diretamente com ela. Então preste atenção, essa linguagem está adequada para o texto dissertativo? O gênero, né, dissertação, ele exige que essa linguagem seja objetiva e que seja assim, direta, né, que nós não podemos usar marcas de oralidade, né, pessoalidade, nada disso. Então preste muita atenção, esse é o nono passo e é muito importante antes de passar a redação a limpo. E a 10ª dica, né, antes de entregar a sua redação para o seu professor, no vestibular, no Enem, onde quer que seja, é passe o seu texto a limpo, prestando muita atenção às correções que você fez no seu rascunho, porque você é o seu primeiro corretor. Você é o primeiro que tem que perceber quais são os seus vacilos, inclusive para que no próximo texto você não volte a cometê-los, tá? Então o 10º passo é releia o seu texto para poder passá-lo a limpo, tá? Deixar bonitinho para poder entregar e tirar aquela notaça. Então,
Para a próxima aula, que é na semana que vem, vocês vão estudar esse conteúdo que foi passado hoje e nós vamos fazer ao vivo um debate, tá? Preparem-se para isso. Vocês vão ser avisados o horário e o dia certinho pela plataforma, ok? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Beijos para todos.